É incrível, né? É difícil encontrar a palavra, porque eu não me impressiono mais, embora eu continue me enojando, me indignando, me revoltando. Também não é incrível, também não é a palavra certa, porque eu acredito que o Ministério da Saúde diga uma barbaridade como essa, porque ontem eu estava comentando exatamente sobre isso. Quem assistiu ao programa lembra que eu chamei a atenção para aquele ponto a respeito da possível criação do crédito extraordinário, que só é permitido em casos imprevisíveis e urgentes. E aí eu estava colocando que a Covid-19 começou no Brasil, deixando a primeira pessoa morta pela doença em março de 2020. Então, como é que aquilo é imprevisível, como é que aquilo é urgente? Então, não tem a verba destinada em 2021 para o combate à pandemia. E agora eles falam em criar puxadinho de cá, puxadinho de lá, para suprir esse problema. Então o Ministério da Saúde chega e diz que a situação epidemiológica, aspas aí, tá? Situação epidemiológica atualmente verificada não era certa em meados de 2020. Fecha o aspas. Essa é a alegação do governo de Jair Bolsonaro. Não, a gente não sabia que em 2021 ia precisar de dinheiro para lidar com a crise sanitária. Eles têm a cara de pau, a hipocrisia, o cinismo de falar uma barbaridade como essa, um mundo passando por uma crise gravíssima, que várias gerações nem sequer assistiram igual. Nós não tivemos em nenhum momento aqui de andar com máscaras pelas ruas no Brasil, nas nossas vidas. Eu estou falando aqui, evidentemente, da minha geração. E estamos precisando lidar com isso, num cenário que, quando chegou no Brasil, já tinha provocado uma devastação em vários outros países. Havia uma série de dúvidas a respeito do vírus, a respeito das medidas para combatê-lo, e uma série de projeções dos cientistas mais qualificados de que isso ia durar muito ainda. Mas não era a projeção do presidente da República, que disse que no máximo iam morrer 800 pessoas, como H1N1. Deu a entrevista, tem o vídeo, toda hora circula aí nas redes sociais também. Então, para ele, era uma gripezinha. Para ele era algo que ia passar rapidamente. Para ele 70% da população vai se contaminar, vamos garantir a imunidade de rebanho, né? Quem morreu, morreu, e daí? Não sou coveiro e tal. E não pensava que ia morrer mais de 350 mil pessoas. E a projeção é para morrer mais de 500 mil. Quando ele foi questionado a respeito da possibilidade de morrer em 200 mil, tem o vídeo também. O repórter pergunta, ele vira assim, 200 mil? Onde? Em que país? Aí faz aquela cara de impaciente. Que tipo de pergunta é essa que vocês estão fazendo? 200 mil. Era a projeção levantada ali pelo repórter. Nós já estamos quase chegando ao dobro disso, de mortos no Brasil. Então, como é que um governo absolutamente negligente, incompetente e, obviamente, atuando para sabotar o combate à corrupção, poderia prever gastos de combate a essa crise sanitária em 2021, se o discurso dele era um discurso negacionista? E agora ele tenta corrigir a posteriori, dizendo que aquilo não era certo no passado, só não era certo no universo paralelo da claque virtual bolsonarista. Universo esse no qual se encontrava e até hoje se encontra, de certa forma, o presidente Jair Bolsonaro. Então é um assinte, evidentemente, com a população. E eu repito, chamei a atenção para esse problema ontem, e aí saiu esse relatório do TCU, mais uma vez confirmando. Já houve o caso aqui, dias atrás, que eu chamei a atenção para a omissão do governo em relação ao kit intubação, e aí no dia seguinte, nós tratamos disso ontem no programa, tem o comentário destacado inclusive no YouTube, Band News FM, saiu o relatório do TCU mostrando o abuso de poder e a omissão do governo Bolsonaro em relação ao kit intubação, que alterou documentos inclusive para se eximir da responsabilidade pelo monitoramento dos medicamentos necessários para intubar os pacientes em situação mais grave, com risco de morte. Então a gente chama atenção aqui para a realidade, porque programas que tratam do universo paralelo bolsonarista está cheio por aí.
Tá cheio desse pessoal aí espalhando essa mentirada pelo WhatsApp. Agora estão tentando ressuscitar tramas de assassinato do presidente, etc. Por quê? Porque não tem realização para mostrar. Porque diante de uma crise, ele tentou fingir que a crise não existia. Que ele queria os indicadores econômicos lá em cima para ele usar isso como capital eleitoral e ser reeleito em 2022. Então ele achou que ele podia atropelar isso de uma forma não só perversa, mas burra, inclusive, porque aqueles governantes no mundo civilizado que lidam bem com a pandemia, eles têm uma tendência de aumentar a sua popularidade. Se acelera a vacinação, se resolve rápido um problema que outros países resolveram mais devagar, o governante aumenta a sua popularidade. Aliás, ontem circulou o vídeo do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu dizendo que a tendência agora em Israel é que não haja mais lockdown, não haja mais, portanto, medidas restritivas e que isso já foi decretado, inclusive a não obrigatoriedade do uso de máscaras. Não é como o Bolsonaro, que desdenhou da máscara no auge da epidemia, da pandemia de coronavírus. Não, lá não é mais obrigatório porque a vacinação já está acelerada. Então, você tem um líder de direita, um líder do governo de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, do qual o Bolsonaro se dizia aliado. Essa turma é a turma com a qual o Eduardo Bolsonaro gosta de posar em fotos, né? Que ele gosta de coletar fotos aí com a direita internacional, como fez lá nos Estados Unidos com o Donald Trump, para posar de conservador. Não entende nada, não sabia citar o nome de um livro na entrevista que deu à revista Piauí. E você tem ele, portanto, líder de direita, ciente de que a vacinação e a aceleração desse processo são imprescindíveis para acabar com as medidas restritivas, chamado lockdown, sem gradação, inclusive, quando é usado pelo presidente da República, e para acabar com o uso de máscaras. E aqui não, você tem um radical do Centrão, porque essa que é a realidade, o Bolsonaro vem do Centrão, e ele tem esses rompantes aí autoritários, esses desejos de politizar as Forças Armadas, de instrumentalizar órgãos de Estado para blindar a família dele depois que veio à tona o telhado de vidro, aquilo que eles fizeram nos gabinetes passados. Você tem esse radical do Centrão que desdenha do uso de máscaras, rejeita as vacinas no momento em que o Brasil mais precisava, como aconteceu com a Pfizer e com o Instituto Butantan em 2020, e ataca os governadores e prefeitos em razão das medidas restritivas. Aliás, a rejeição da qual eu tanto falo nesse programa, vocês ainda vão ouvir muito isso no debate público, não é só por mim, vão ouvir lá na CPI da Covid. Ela é tida como a bala de prata contra o Bolsonaro. Por quê? É uma coisa óbvia, né? Isso nem precisaria ser investigado. Lógico que a CPI vai tentar trazer todos os detalhes e tal, mas um presidente da República que recusa uma proposta de 70 milhões de doses de vacina no meio de uma crise sanitária, num país que está desprotegido, com a população desprotegida, o que ele está fazendo? Como é que os bolsonaristas reagem a isso? Ele fala, mas não está roubando, mas não sei o quê, aí acusa as corrupções durante o governo do PT, tudo isso que eu mostro também. Acontece que não é porque um é sujo que o outro não é. Né? Esse binarismo aí, cada um defendendo a sua tribo, é algo que precisa ser afastado do debate público brasileiro. A gente precisa repudiar moralmente aquilo que está errado, independentemente de quem faça. Então, é como se a população brasileira, em boa parte, não todo mundo, porque nem todo mundo foi infectado até o momento, há pessoas que foram infectadas e se recuperaram e estão bem, mas você tem uma parcela da população que é como se estivesse se afogando. E aí o presidente da República, ele recusa mandar 70 milhões de boias para salvar as pessoas que estão se afogando. É gravíssimo. Ele, em vez de comprar aquilo que pode salvar a vida da população, não, ele rejeita. Por quê? Porque ele está nesse universo paralelo. Não precisa de vacina. Isso aí é uma gripezinha, isso aí é só imunização de rebanho. No máximo você isola os velhos, né? E deixa os jovens aí circulando. Agora, os jovens, a cada vez que tem medidas flexibilizadas, os jovens se expõem mais e tal, e estão lá já lotando os hospitais. Saíram reportagens nos últimos dias sobre como o perfil mudou, dada toda a divulgação de que os grupos de risco, as pessoas que estão nos grupos de risco, elas são mais suscetíveis a morrer, essas pessoas eventualmente estão se cuidando mais, essa é uma tese que está circulando no meio científico,
E os jovens estão se cuidando menos, estão ficando mais expostos, estão indo parar nos hospitais, estão entubados. Você tem algumas celebridades aí que estão passando por esse momento e volta e meia tem essa repercussão, o pessoal rezando, torcendo, etc. É preciso olhar com preocupação para esse cenário. Então a gente está acompanhando tudo isso aí em todos os dias, porque faz parte da realidade. E o governo, portanto, não reservou o dinheiro, porque está mais preocupado em fazer acordão com o Centrão para não cair. Então tem lá as emendas infladas do Centrão, para tudo isso tem dinheiro. Inclusive foram antecipadas durante a eleição nas casas legislativas para eleger o Arthur Lira com apoio do Bolsonaro, para eleger o Rodrigo Pacheco com apoio do Bolsonaro e do PT. Aí aquela liberação de verbas, são verbas para obras no reduto eleitoral, para eles se reelegerem. Não tem nada a ver com a pandemia. Para tudo isso tem dinheiro, para passar férias, 2 milhões e 400 mil reais nas férias do Jair Bolsonaro. Aliás, seria bom a gente detalhar isso hoje, mas eu já detalho aqui que o governo, a CGU, está lá alegando que o Bolsonaro estava trabalhando, que ele não estava de férias, nas férias dele, em que ele apareceu nos vídeos andando de jet ski, fazendo todas aquelas presepadas que eles fazem, e aí os seguranças, em razão supostamente da crise sanitária, têm de dormir em quartos separados e tal, então o gasto acaba sendo maior, sendo que você vê ali, quando o Bolsonaro está lá no seu horário de lazer, porque estava de férias mesmo, é tudo conversa fiada que eles falam, os seguranças estão tudo lá junto com ele, nas aglomerações e tal. Ah, não, mas tem que dormir separar cada um, né? No seu super quarto, gastando o dinheiro dos pagadores de impostos. Para tudo isso tem dinheiro. Para EBC comprar novela de uma emissora governista, aliada do bolsonarismo, tem dinheiro. Mais de 3 milhões de reais. A TV que o Bolsonaro disse que ia acabar, a EBC. Ele disse que ia extinguir, está sendo usada lá para propaganda bolsonarista também. Até em transmissão de futebol se manda abraço para o presidente da República. Então, assim, é uma série de presepadas que só cego não vê, né? Mesmo o cego, com todo respeito ao cego, o cego que eu estou falando é o cego voluntário, aquele que enxerga, mas não quer ver, ele quer ficar vivendo nesse universo paralelo do pessoal manipulador, picareta, que está faturando alto para passar esse pano.